Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Com certeza você já ouviu falar que isso ou aquilo é tendência. Mas o que é tendência? Onde e de que forma nascem as tendências? Curioso, né? Para a gente entender melhor o surgimento desse termo, de que forma e por que influenciam tanto na nossa vida, trabalho e negócios, que vamos conversar com a especialista em tendências, Renata Mendonça. Renata, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada pelo convite, Dani. Renata, explica pra gente como nascem as tendências, né? E também o que é tendência para as pessoas entenderem. Então, começar um pouquinho falando do que são tendências. Nada mais são que movimentos, né? Que eles podem estar ascendendo ou descendendo. E também a tendência, ela fala muito sobre contexto, ou seja, o local que a gente está inserido. O que é que está acontecendo ao nosso redor, em termos de economia, de política, de meio ambiente. Então, a gente precisa observar, né, os fatores que estão ocorrendo ao nosso redor e também a necessidade humana. Então, a tendência nada mais é do que essa junção de coisas. Ou seja, o que as pessoas precisam, desejam e almejam e o contexto que elas estão inseridas. E se eu fosse dizer para você como surgem as tendências, elas vêm de lugares diferentes. Então, existem algumas teorias, né, que explicam que a tendência, por exemplo, pode começar no topo de uma pirâmide, quando uma elite decide sobre algo. E a gente vê muito isso naquele filme Diabo Veste Prada. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Então, tem uma cena interessante que elas estão escolhendo um look e ela, a assistente, né, ela ri, porque eles estão tomando a decisão de um cinto, né? Que cinto fica melhor ali? Ela mostra 2 cintos e ela ri um pouco e aí a chefe faz: certo, mas você não entende que a roupa que você está vestindo, né, que fez todo um percurso de uma alta, como é que eu posso dizer, de um desfile de alta costura até chegar ali numa loja de departamento onde você comprou essa roupa. Então isso aqui foi decidido por as pessoas dessa sala. Então a roupa que você está usando hoje foi decidida por alguém que está ali no topo da pirâmide. Então isso é uma forma de uma tendência surgir, né? Então especialistas, pessoas de mercado decidirem alguns movimentos, perceberem, claro, não é achismo, né? Elas veem percepção, estudam contexto, mas também as tendências podem, que a gente chama, borbulhar, vir ali de ambientes periféricos. Um exemplo disso é, por exemplo, a gente vê como é que se diz, propagandas, digamos, utilizando o funk. Inclusive tem uma propaganda do Chanel número 5 que utiliza o funk como uma música de fundo. Essa eu não vi. E o funk vem de onde? Do ambiente periférico. Isso. Então você pode ter ali um ambiente que vai borbulhar o fundo da pirâmide e vai chegar até o topo da pirâmide. Então as tendências têm esses dois caminhos e também tem o que a gente chama de curva da inovação, porque a gente está passando hoje por um momento que é a pós-demografia, que a gente chama. Antigamente a gente definia tudo em caixinhas, né? Quais são os gêneros, qual a idade, né? Qual a religião. Então, muitas vezes a gente percebia movimentos nesse sentido. E hoje um desejo, por exemplo, tem gamers que têm 5 anos, tem gamers com 17 e tem gamers com 70 anos, né? Os jogadores. Então, ali você não tem mais uma divisão de, como é que eu posso dizer, de idade, por exemplo. Então, são movimentos que surgem, né, a partir de um grupo de pessoas que cansou do status quo. Cansei de acordar e fazer tudo igual, né? Então, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, um grupo bem pequeno de pessoas começa a fazer movimentos diferentes, ter atitudes diferentes. Alguém que geralmente é um influenciador, alguém da mídia, algum especialista acha legal aquilo e começa a levar para o grande público. E aí ele vem para uma curva, né? Vem crescendo a adoção daquela mudança. Então, pequenos grupos começam uma inovação e os outros grupos vão aderindo numa curva, né? Do pequeno para uma grande maioria até finalizar a tendência. Então, existem várias formas das tendências surgirem e a gente precisa estar observando todos os aspectos. Nossa, é muito interessante isso, porque você falando sobre as tendências elas surgem a partir do comportamento humano também, né? O comportamento humano, ele dita muito que tendências surgirão, por exemplo. Tanto é que, assim, a gente fala muito tendências, as pessoas ficam um pouco confusas. Se eu fosse clarificar, nada mais é que o comportamento de consumo, né? O que as pessoas desejam, querem, o que elas querem usar, onde elas querem ir. Então, a gente, no fim, estuda pessoas. Então, para estudar tendências, a gente precisa entender de pessoas e para onde está indo esses desejos, quais são os novos anseios, o que é que está emergindo ali no fundo. Quem estuda moda, estuda bastante isso também, né? Como você falou no início do Diabo Veste Prada, a moda, ela dita muito o que a sociedade está buscando naquele momento, né?
Então, quando teve o surgimento da mini saia, por exemplo, né? Era um desejo muito grande de libertar as mulheres daquelas vestimentas horrorosas e dizer que elas têm o direito, sim, de mostrar as pernas delas e de não serem sexualizadas por isso, que é um direito que elas têm, por que não, né? As tendências de comportamento, elas se traduzem na moda, né? É uma forma também de a gente traduzir um comportamento. Na moda é muito interessante a gente ver nos festivais, nos lançamentos de filme, nas passarelas, né? Então, o que é que vai vir de novo? Mas muitas vezes, as pessoas que vão ainda desenhar as roupas que vão para a passarela, eles vão olhar a rua, né? Quem são aqueles grupos, né, que estão trazendo algo diferente, né? E a partir disso se traduz ali na passarela. Existe uma confusão grande das tendências, né? Porque as tendências da moda são as tendências estéticas. Então, se vai ser uma transparência, se vai ser uma cor, isso vem muito para a parte estética. Quando a gente fala tendências de consumo, são movimentos mais de longo prazo. Então, às vezes vai durar 10, 15 anos, não é essa coisa da temporada, né? De cada ano, cada temporada, as coisas vão mudando. Então, são comportamentos realmente mais longos. E é isso que a gente tem que se ater, o que é moda e o que é tendência. Isso. Porque se a gente pautar um negócio, às vezes, na moda, pode ser que ele não tenha não seja longevo, né? Isso, ele vai perene, demorar né? um tempo, você vai, claro, ganhar dinheiro, né? Naquela temporada enquanto está em alta, mas ele vai cair rapidamente da mesma forma que cresceu. E quando é numa tendência de longo prazo, não, né? Você vai crescendo ali, sendo pioneiro em determinado comportamento, e quando o mercado for surfar a onda, você já se antecipou. Com certeza. E engraçado, todo ano a Pantone lança a cor do ano. Isso. Né? Esse ano é um peach, é uma cor pêssego, é uma cor mais suave, mais serena, mas que ao mesmo tempo, por trás, ela traz essa força do laranja, essa energia do laranja, que é suavizada. Isso. Né? Então, explica pra gente, da onde como que a Pantone chega numa cor que ela identifica como a cor do ano. E essa cor do ano, ela vai servir para quê? É para tudo. Ela influencia na decoração, na maquiagem, nos negócios de uma forma geral. Por que é tão importante a Pantone definir a cor do ano todo início de ano? Para a Pantone chegar nesse momento, de novo, foi para as pessoas, né? Então, a primeira coisa que eles perceberam é que a gente está numa sociedade cansada, né? Então, o laranja ali, ele traz essa coisa da energia. Ao mesmo tempo, as pessoas estão precisando ser acolhidas. E aí ele traz a suavidade do pêssego. Então, se vocês forem acessar a página inicial da Pantone, ele traz essa explicação por que essa cor, quais são os elementos, né, principalmente sentimentos que a cor vai trazer nas pessoas. Então, eles fizeram ali antes, né, de dizer assim, vai ser o pêssego. Não foi ninguém, fechei o olho e decidi, né? Então, ele vê ali uma necessidade social. Claro que ele traz também um aspecto comercial, né? Então, nesse ponto, ele pega o pêssego e traz para moda mesmo, né? O que é que vai vender esse ano, seja nas coleções, seja na decoração da casa. Tanto é que ele tem essa coisa do lançar todo ano uma cor diferente. Então, ele aplica a tendência numa prática comercial, mas não sem antes consultar qual é o sentimento da sociedade hoje e como é que a gente pode traduzir isso numa cor. Ele faz uma pesquisa, um levantamento, né? E ele ouve várias camadas da sociedade, ele ouve formadores de opinião. Você sabe mais ou menos como se dá esse processo de criação na Pantone? Então, hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é interessante, que é a escuta social, né? E a escuta social aplicada dentro da própria internet, por exemplo. Então, fora a Pantone, não sei se vocês estão acompanhando, a Pinterest também lançou quais são as tendências do ano. E ali na própria ferramenta, eles vão buscando o que as pessoas estão procurando mais. Quais são os comportamentos emergentes, né? Então, a Pantone, provavelmente, ela bebeu de diversas fontes. Sim. Né? Ela foi olhar ali, provavelmente, uma escuta social, nas redes sociais, internet no geral, né? Com certeza ouviu especialistas e tentou traduzir realmente esse sentimento hoje, né? A gente vive num ambiente de policrises, falando assim, né? Ambientais, políticas, econômicas. Então, como é que as pessoas se sentem com relação a isso? E o que é que elas estão precisando? Então, eu trago isso numa cor. Então, realmente, é um estudo de contexto, né? Antes de lançar uma cor, eles fazem um estudo de contexto. Muito interessante mesmo.
E as tendências aplicadas aos negócios? Por exemplo, eu tenho um negócio e estou precisando saber, por exemplo, eu lido com o público, né? Então, eu posso encomendar na sua agência um estudo de tendências para saber. Por exemplo, eu lido com moda, eu lido com decoração, eu lido com skincare, enfim, com cuidados pessoais e tal. Esses nichos são importantes, né? Eles requerem um estudo de tendências. Você acha que seria algo indicado? Ou qualquer tipo de negócio requer um estudo de tendência para direcionar o futuro daquele negócio, aquele ano ali em questão? Para dizer a verdade, quando a gente faz o estudo de tendências, a gente olha horizontes. Então, a gente percebe comportamentos que já estão dominantes, ou seja, as pessoas já percebem que aquilo ali existem, e a gente vai crescendo em níveis. Então, quando você recebe uma pesquisa de tendência, por exemplo, você vai ver tendências que realmente vão estourar em 1 ou 2 anos, de 5 a 7 anos e mais de 7 anos. Por exemplo, algumas tendências tecnológicas, a partir do momento que elas se tornam acessíveis e que você pode implementar. Então, não necessariamente a gente tem acesso a tudo. Então, a gente precisa ver em horizontes. Uma coisa interessante, né, até a gente estava conversando antes de entrar, é que essa época as pessoas lançam muito, né, quais são as tendências do ano. Claro que é importante a gente sempre estar antenado, né, a gente observar os comportamentos, ler esses conteúdos, mas nem toda a tendência é aplicada ao seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho um negócio em Maceió, tem um público específico, e aí alguém colocou uma tendência que está surgindo nos Estados Unidos. Às vezes, aquela tendência ela não vai se enquadrar no meu contexto. É claro. Então, assim, a gente precisa perceber muito isso, né? O que é que a minha marca quer, né? Qual é o público que ela atende? E aí eu cruzar tendências que podem sim acontecer em outro lugar e trazer para a minha realidade. Então, é muito importante estar atento. E o estudo de tendências personalizado, ele faz isso. Ele pega todas aquelas tendências, olha o universo do que está acontecendo no seu setor e, a partir disso, ele traz para dentro da sua personalidade de marca, né? Então, quais são as tendências que a minha marca vai aproveitar mais? Porque não são todas. Não são todas. Exatamente. Então, por exemplo, eu que lido com comunicação, eu preciso entender quais são as tendências em comunicação que são aderentes ao meu negócio, né? Ao meu propósito como empresa. Não é qualquer tendência de comunicação que vai ser aderente ao que eu faço, a minha atividade, né? Tem que prestar muita atenção nisso. E é interessante que no estudo de tendência sempre tem a tendência e a contratendência. Por exemplo, a gente vive hoje num mundo que as pessoas estão falando do slow fashion, que é essa moda mais lenta, essa preocupação com a sustentabilidade, com o excesso de consumo. Por outro lado, a gente vê marcas, né? Como a Shein ou Shein, vai depender de como as pessoas falam, fazendo o fast fashion e vendendo e dando muito, acesso, né, para pessoas que muitas vezes não tinham como comprar uma roupa sustentável, que ainda é cara para o mercado. Então, a gente vê que tem dois lados. A gente vê aí um fast fashion trazendo acessibilidade para um grupo de pessoas e também o slow fashion respondendo à necessidade de mercado, que é essa busca pela sustentabilidade. Então, a gente tem os dois lados. E a depender da marca, ele vai utilizar uma tendência ou outra tendência. E essa questão, por exemplo, a Shein, esses fast fashion, eles não têm o menor compromisso com a sustentabilidade, né? Porque são roupas praticamente descartáveis. Você usa 2, 3 vezes, a roupa já não tem mais condições de uso. Então, você tem que se desfazer. E ao se desfazer, você não está realmente prestando atenção na sustentabilidade. Porque quando você compra uma roupa de qualidade, a roupa dura anos. Exatamente. E até você se desfazer daquela roupa, e uma roupa mais clássica, né, atemporal, que não é aquela coisa de moda, né, imediatista, assim, a roupa dura anos. Então, é uma questão de consciência, né, de conscientização da sociedade. E essas empresas realmente não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? Não tem nenhuma matriz de sustentabilidade, nada, né? Não, de forma nenhuma. Mas, assim, é engraçado, né? Que aí vinham os outros questionamentos. Digamos, no nosso estado, né? Que é um estado que ainda as pessoas têm um baixo poder aquisitivo. Isso. Vocês acham que a pessoa vai comprar de uma marca sustentável, vai comprar de uma fast fashion? Não. Entende? Então, assim, a gente precisa ter esse
contrabalanceamento de coisas. A sustentabilidade, a gente que estuda tendência sabe que é um caminho sem volta, né? Porque a gente chegou ali no limite, então ela vai ser uma coisa transversal a todos os negócios. Seja a minha marca de moda, seja a minha marca de autocuidado, seja até uma empresa de serviços, né? O quanto de impacto eu trago para o meio ambiente. Então, isso hoje é essencial e realmente a gente precisa repensar como sociedade, né? Mas provavelmente vai surgir alternativas de roupas mais acessíveis no futuro. A tendência vai evoluir, né? Isso que eu queria te falar, assim, te perguntar, inclusive, porque o problema não está nas pessoas que não têm poder aquisitivo. Isso. Né? O problema estar nessas empresas que oferecem essas roupas, vendem a baixo custo, sem a preocupação com a sustentabilidade. Então, a ideia, de repente, é produzir roupas de baixo custo, mas que tenham essa preocupação com a sustentabilidade. Porque é muito difícil, você não vai querer que uma pessoa com um poder aquisitivo baixo, fazer ela comprar uma calça de R$1.000. Isso. Ela não vai comprar, nunca. Né? Mas acho que cabe às empresas que vendem as roupas mais acessíveis terem essa preocupação com a sustentabilidade. Isso mesmo. A questão é que ela estimula o consumo, né? E aí o consumo desenfreado causa esse impacto no meio ambiente. Por exemplo, Renata, novos comportamentos da sociedade, por exemplo, como a humanização dos pets, isso foi influenciado por alguma tendência? Sim. É engraçado que antes eu estava aguardando a entrada, né, e estava olhando um desses memes que aparecem na internet. Então tinha assim, eu em 1990, meu grupo de amigos gigantesco, nos anos 2000 eu já reduz, em 2024 só um gato. Então o que acontece? A gente passa hoje por um processo que é uma tendência de individualização muito grande, né? O processo de individualização, essa vida muito acelerada, né? Então, a pandemia trouxe muito isso. Trouxe. E hoje a gente está tendo dificuldade, às vezes até falta de energia de se relacionar. Né? Tem até uma tendência que fala sobre essa frequência de relacionamentos, né? Quais são os relacionamentos que você vai dedicar pouca energia e vai ter resultado, os que você vai precisar dedicar alta energia. Então, hoje, cada vez mais o ciclo, né? A gente tem um grande ciclo na rede social. Às vezes, muitas pessoas lhe seguem, você segue muitas pessoas, mas ali no seu dia a dia, as pessoas que realmente convivem com você, os ciclos são cada vez menores. E o que que acontece? Se eu tenho um dia cansativo, estressante, não tenho mais energia, com quem eu vou lidar? Às vezes eu não vou sair para tomar com uma amiga se eu tô... pela misericórdia de cansada, não vou, né? Mas antigamente havia esse esforço. Isso. Você fala, eu tô tão cansada, mas eu a vida era um pouco mais lenta. A gente não percebe isso, mas a vida era um pouco mais lenta, né? Essa questão do uso da internet, o excesso de informação que a gente recebe a gente cansa muito a mente. Nós nos sentimos bombardeados, exaustos. Já tem pesquisas que o nosso cérebro não está conseguindo acompanhar a velocidade. Então, a gente precisa desses momentos de pausa. E hoje os pets têm sido esse momento de paz, de reduto, né? De tranquilidade, de aconchego, né? Afinal, o pet não lhe julga, né? Você não gasta energia ali, no máximo para brincar, para fazer um carinho. E aí esse crescimento, né, faz aí vir uma tendência que é a casa multiespécies. Então a gente tá ali, antes a gente pensava na nossa casa só para nos atender, né? Qual era o sofá mais confortável, a cama mais confortável, a cozinha de última geração. Não, e hoje a gente precisa ter o sofá ou a cama do pet, né? Ou uma casa adaptada para aquele pet gastar energia, né? Tem agora a fase dos gateiros. Os gateiros. Como você adaptar o seu apartamento, a sua casa para atender os gatos, né? Também as brincadeiras com o cachorro e vários outros serviços que estão surgindo a partir daí, né? Como até babá de pet, ou então a alimentação saudável para pet, as marmitinhas, né? E aí a gente vê esse crescimento realmente do mercado e essa necessidade do humano de trazer o pet porque é mais fácil para ele. Com certeza. E não tem nada mais cansativo que o WhatsApp, né? O WhatsApp acabou com a nossa paz cerebral, digamos assim. A gente não tem, mas o nosso cérebro não descansa. Por isso que eu digo que a gente está mais acelerado. Você pensa que em 2010, acho que foi 2012, né? Que o WhatsApp começou realmente a se espalhar. Então pensa que em 2010, quando você saiu do trabalho, você saiu do trabalho.
né? No máximo, você receber um e-mail que ia olhar a sua caixa ali no outro dia. E agora não acontece mais isso, né? A gente não tem mais limites. As pessoas mandam mensagem de madrugada e acham que você precisa estar disponível. Então, a gente precisa realmente prestar atenção. E fim de semana, você tem que criar algumas regras, né? Eu acho importante. Para a preservação da nossa saúde mental, é importante a gente criar. E eu falo isso, mas eu já mandei mensagem para quem trabalha comigo 10 horas da noite, 11 horas da noite, porque lembrei e não quer esquecer. E não quero esquecer, né? E acabo mandando, falar, a pessoa só vai ler amanhã. Não, às vezes a pobre coitada da pessoa ouve o pim, aí vai ver, só que não era para ver. Aí eu falo, não, era para ver só amanhã. Porque senão eu esqueço. Então, assim, a gente tem que se policiar, porque isso acontece muito, né? Não só a gente recebe, como a gente também manda para as pessoas, e isso é nocivo, sabe? A gente não descansa nunca. É porque o ser humano ainda está entendendo como vai ser a relação com a tecnologia. Né? Então, assim, a gente teve uma aceleração Essa também. É uma tendência também? Sim, é uma tendência também. É engraçado que já estão tendo os retiros, né? Que as pessoas vão sem celular. Detox digital. Outra coisa é as férias slow, né? Você ir, em vez de ir para aquelas férias aceleradas, que você queria tirar um monte de foto, postar no Instagram, não. Você ir realmente para lugares que vão trazer calma, tranquilidade, que você vai se desconectar um pouco e descansar. Eu tô nessa, tô precisando dessas. Nós não estamos descansando. Esse é o fato. O tempo que sobra ali no final de semana, à noite, a gente está exatamente tentando lidar com os nossos relacionamentos. Né? E algumas conexões, né? Porque quando você vai ver as pessoas mais próximas, você encontra amigos do colégio, da faculdade, mas às vezes você está se deixando de se relacionar com seu filho, com seu marido, mas você está buscando essas conexões que você achava que estavam perdidas. Então, a gente precisa das tendências para entender aonde que eu estou me encaixando e se aquilo está fazendo bem para mim também. Se eu estou embarcando numa tendência sem sentir. Isso. Porque isso acontece muito, né, Renata? A gente acaba absorvendo as tendências, entra num looping, né? E a gente não consegue sair disso. E é perigoso, eu acho. Então, a questão das tendências, exatamente, a gente não ter consciência, né? Não ter consciência, é um processo inconsciente total, né? E eu acho que a partir do momento que a gente estuda as tendências, é engraçado. Todo começo de ano eu fico brincando dizendo que eu entro em crise existencial. Porque eu vou fazer um mapeamento gigantesco do comportamento humano, né, dos setores, e às vezes eu paro e faço, nossa, para onde a gente está indo? Para onde? Isso que eu ia te perguntar, para a gente poder encerrar. Quais são as grandes tendências para 2024? De uma forma geral, assim, de uma forma bem ampla falando. Não, então, eu acho que a gente tem aí essa questão da sustentabilidade que a gente tem que manter em foco. Teve uma pesquisa da Euromonitor que falou que 64% das pessoas tiveram alguma atitude para melhorar o planeta, o meio ambiente, mas não estão conseguindo ver resultados. Então, as pessoas estão começando a se dar conta que a gente está uma grande bagunça, né? A gente, semana passada, sensação térmica no Rio de Janeiro, 60 graus. 60 graus. As pessoas à noite na praia. Então, agora a gente está realmente sentindo, né? Deixou de ser aquecimento global para se tornar torramento global. Torramento global. Então, as pessoas estão começando a sentir literalmente na pele, seja no frio, né, com lugares mudando a temperatura rapidamente, como no calor. Então, acho que cada vez mais não dá para ser o fake, né, o greenwash ali, você fingindo, contando a narrativa que você é sustentável. E aí é o papel, de novo, não só uma marca, como você como cidadão. As pessoas precisam realmente começar a tomar mais consciência que atitudes pode fazer para contribuir com o planeta. Um outro ponto, a gente vê o crescimento da tecnologia. Então, ano passado foi o ChatGPT, a inteligência artificial. E, assim, uma coisa que eu percebo é que estão surgindo muitos ferramentais, cada vez mais ferramentas, mas eu acho que precisa ter o trabalho de capacitar as pessoas nessas ferramentas, né? Não é só o mercado exigir, agora você vai ter que saber isso. Pois é. Parece que é da noite pro dia você tem que aprender a usar o ChatGPT, que isso é aquilo, você no trabalho, vai, oi... Isso, até porque... Sei nem o que é isso direito. Para saber utilizar o ChatGPT, por exemplo, que é a inteligência artificial, as pessoas precisam começar a saber fazer perguntas. E hoje a gente é só réplica de reprodução de conteúdo. Então, a gente precisa voltar ali um passo
para ensinar as pessoas a fazerem as perguntas certas, para poder a inteligência artificial contribuir verdadeiramente com o nosso trabalho e facilitar o nosso dia a dia. E entender quem realmente oferece um curso bom, capacitante, fugir dos charlatães. Né? Isso é importante. Porque é um bombardeio, né? É um bombardeio. Hoje, a quantidade de patrocínio... Você perdeu, olha, assim, a referência. Esse curso é bom. Antes a gente sabia, não, vou fazer nessa instituição, naquela instituição. Hoje, você não sabe mais quem é bom, quem não é, quem realmente é. Aí você faz uma pesquisa extensa. Quando você termina a pesquisa, você está cansado. Aí você já não quer mais fazer o curso de tanto que você procura e você não chegou a uma conclusão de quem realmente oferece algo sério, né? Tá difícil também nesse aspecto. É uma tendência que você falou que é a alfabetização digital, né? Isso, então você trazer, a gente lida todo o tempo com várias ferramentas tecnológicas. Será que você consegue utilizar todas as ferramentas no seu celular? Claro que não. No seu computador? Então, assim, falta ainda esse trabalho, preparar as pessoas para utilizar essas ferramentas da melhor forma e tornando-elas mais produtivas, nesse sentido, né? Tendo a vida mais fácil. Eu acho que talvez a principal, e aí que vários segmentos podem trabalhar, é o escapismo, né? O que é que acontece hoje? Tá difícil viver no mundo, né? Você acorda, é guerra, é crise econômica, é a pobreza, milhares de coisas acontecendo e as pessoas não estão conseguindo lidar com a realidade. Todo dia quando eu acordo, eu penso aquela música do Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui, na minha cama. Tem que acordar e enfrentar esse mundo, fica Dali difícil. Eu tenho que levantar e falar, não, mas não é uma opção, então vamos levantar. Então as pessoas estão querendo literalmente escapar dessa realidade. Então, pode surgir coisas desde férias, então férias lentas, momentos de autocuidado e bem-estar, né, como produto, mas tem pessoas, por exemplo, crescendo o aumento do número de drogas. Então, o escapismo pode ir para todo lado. Nossa, é verdade. Então, a gente precisa estar atento, né? O mercado tentar trazer o máximo de bem-estar, em momentos de cuidado, em momentos de escape, literalmente, né? As pessoas terem uma pausa, descansar, relaxar, se autocentrar e ter condições de enfrentar o mundo. Claro, refazer as conexões cerebrais para que a gente tenha um mínimo de sanidade e poder enfrentar isso aí. Eu acho que a gente tem que estar em alerta o tempo todo, prestando atenção nisso, sabe? Eu estou trabalhando demais, a minha mente não está funcionando. Eu estou tendo, assim, lapsos de memória do tipo, esquecer o nome das pessoas. Encontro você na rua, olho para você, eu sei que eu te conheço, mas o seu nome não vem. Isso acontece comigo também. E aí? Conheço você há anos, não é assim, eu conheci, eu vi uma vez. Não. Conheço você há anos. E às vezes eu encontro você na rua, quero te apresentar para uma pessoa que está comigo e eu não faço a menor ideia do seu nome. Quer dizer, isso é um recurso do cérebro para preservar outras memórias que ele considera importantes, né? E isso é um perigo, é por conta da quantidade de informações a que você está exposto, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso, assim, que tipo de informação eu quero, quanto de informação eu quero, para a gente não acabar com a nossa mente. Porque imagina, quando nós chegarmos, né, na famosa terceira idade, que hoje não tem terceira idade, quarta idade, quinta idade, mas assim, mais velhos um pouco, que é natural, o envelhecimento, né, ele existe, e acaba que vai comprometer, logicamente, né, se é natural. Como é que a gente vai chegar na velhice com uma mente dessa? Né? E eu fico me preocupando, porque lapsos de memória, de falar, mas também já está velho, já está... Não. Olha a idade que nós temos, que nós não temos 50 anos. E outra tendência é a longevidade, né? Cada vez mais a gente vai passar mais tempo vai viver. Ativos, né? Muito, mas de que maneira? Existe uma pesquisa que fala que os últimos 5 anos, né? As pessoas estão vivendo mais, mas os últimos 5 anos de vida geralmente são bem sofridos, né? Então a gente entra num estado de que adianta, né? De debilidade física, mental, e que
É um questionamento, né? Como essas pessoas, Você não como podemos vive, você viver sobrevive. melhor até o fim. Isso. Como podemos viver melhor até o fim da vida. Eu quero viver, eu não quero sobreviver. Isso. O que é bem diferente, né? Renata, quero agradecer demais a sua presença aqui. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma reflexão, né? Fazer esse convite à reflexão, né? A sociedade precisa entender por que a gente está passando pelo que está passando, por que a gente está tendo determinados comportamentos, né? Muitos problemas de depressão. A depressão está aí atingindo cada vez mais pessoas nos mais variados níveis. E a gente tem que entender que tendências que a gente está surfando. É verdade. E eu acho que a gente pode escolher isso. Quando você percebe que você está sendo impactado por uma tendência que você não escolheu, você tem que falar assim, opa, peraí, eu não faria isso normalmente. Isso é uma influência inconsciente da tendência, porque é o comportamento da sociedade que está te levando para isso. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, entender que elas existem e o impacto delas na nossa vida. Eu gosto só de falar que estudar a tendência é como se você estivesse ali no alto mar à noite, está tudo escuro. E aí vai vir alguns fachos de luz. Você precisa escolher para onde vai. Mais sentido, onde é que faz mais sentido? Então as tendências mostram, né? Quais caminhos você pode seguir. Não ser tudo no escuro, trazer mais consciência para suas decisões, seja de vida, seja de negócio, seja na sociedade e até como instituição, né? Tem instituições, governos estudando tendências, né? Para ver como é que eu projeto minha cidade para o futuro, meu país para o futuro. Então, assim, é importante a gente entender quais são os movimentos e para onde você pode ir, quais são as possibilidades, não andar no escuro. Com certeza. Renata, obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado. Curta e compartilhe e até o próximo Alagoas em Pauta.